Olá pessoal, seja bem-vindo aí mais uma vez. Pessoal, nós estamos falando aí sobre o conteúdo de tecido sanguíneo. Na aula anterior nós falamos sobre volemia, né? Como que a gente sabe a quantidade de sangue no interior do nosso organismo. Falamos na primeira aula sobre a composição do sangue e hoje nós vamos falar sobre como acontece a formação das nossas células sanguíneas e aí a gente vai finalizar falando sobre os nossos glóbulos brancos, tá certo, pessoal? Então, pessoal, a primeira coisa que você precisa saber, qual o nome do processo de formação de células sanguíneas? É chamado de hematopoiese, que você tem um nome aqui embaixo, na parte de baixo aqui do seu vídeo, e nós vamos entender aí, pessoal, como que acontece o processo de formação das nossas células sanguíneas. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o nome desse processo é chamado de hematopoiese. Pessoal, o nosso organismo ele é tão perfeito que a gente teria que fazer a contagem dessas células sanguíneas. E aí, as células sanguíneas, diariamente a gente tem perdas dessas células sanguíneas. Isso quer dizer, pessoal, que as células sanguíneas também morrem durante o dia. E nós temos aí uma vida útil da hemácia, por exemplo, que é a célula mais abundante na sua corrente sanguínea, que dá aí a coloração vermelha para o seu sangue. Essas células, pessoal, têm um tempo útil de 120 dias. Passados esses dias, elas começam a enfraquecer e aí o seu organismo tem que arrumar alguma forma de eliminar essas células para que o seu organismo produza células novas. E olha como é perfeito, pessoal, por onde o nosso sangue precisa passar diariamente, né? Ele precisa passar pelo rim para ser filtrado. Então, lá no seu rim, quando essas células sanguíneas passam, o seu rim vai fazer a contagem de células que estão passando por ali. Se ele perceber que está faltando uma determinada quantidade de células sanguíneas, ele vai acionar um órgão, uma glândula que está acima dele, chamado glândula suprarrenal. E essa glândula suprarrenal vai liberar um hormônio chamado eritropoetina, e a eritropoetina vai lá na sua medula óssea e vai avisar que precisa ser produzidas novas células sanguíneas. Então, pessoal, nosso organismo ele é perfeito. Nós temos aí a matriz hematopoética que está no interior dos nossos ossos. A matriz hematopoética ela está dentro da medula óssea, que fica dentro, no interior do seu osso. Então, ele faz a produção dessas hemácias e dessas células sanguíneas. Essas células sanguíneas terão uma vida útil. Quando for passado lá pelo seu rim, ele vai fazer a contagem dessas células e aí ele vai acionar um órgão acima dele para avisar que precisam ser produzidas mais células sanguíneas caso ocorra aí, por exemplo, uma hemorragia. A mulher, por exemplo, no período menstrual tem essa eritropoetina sendo o tempo todo acionando para que o seu organismo produza uma maior quantidade de células sanguíneas, tá certo, pessoal? Então, nós falamos aí algumas definições importantes e a gente vai aprender agora como que acontece esse processo de formação de novas células sanguíneas. Então, lá no interior do seu osso, pessoal, a gente tem uma célula mãe, que é também chamada de célula tronco embrionária. Essa célula mãe é ela que vai, pessoal, desencadear quais são as células que precisam ser produzidas. Então, quem vai estimular a célula mãe é a eritropoetina, que é o hormônio que eu falei para vocês que é liberado lá na glândula suprarrenal. E aí ele vai chegar mais ou menos nessa região aqui, ó, do meu dedo, e aqui a gente tem a célula mãe, a célula tronco, e a célula mãe, ela faz a produção de duas células sanguíneas, a célula mieloide e a célula linfóide. A célula mieloide, pessoal, ela vai fazer a produção aí das nossas hemácias, a produção das nossas plaquetas e a produção dos nossos leucócitos. Queria que você corrigisse aí que não são apenas os neutrófilos, são os leucócitos, porque nós temos aí pelo menos 4 tipos de leucócitos, tá, pessoal? E aí o neutrófilo, apesar de ser o mais abundante, não é o único. E aí nós temos a célula linfóide, que vai ser responsável por fazer a produção dos linfócitos. E os linfócitos nós temos 3 tipos, pessoal. Você vai ver aí daqui a pouco a função deles.
Pessoal, então voltando aqui, o nome do processo de formação ou criação de novas células sanguíneas é chamado de hematopoiese, que é o processo de formação de células sanguíneas pelos nossos ossos. E aí a gente tem um processo inverso chamado hemocaterese. A hemocaterese é o processo de destruição de células sanguíneas. É algo ruim, pessoal? De jeito nenhum. O seu baço e o seu fígado é responsável por fazer a hemocaterese. É ele que vai perceber se a hemácia está fraquinha. E aí quando ela começa a enfraquecer, o seu fígado vai falar mais o seu baço, olha, está fraca, vamos destruí-la e vamos aí mandar uma mensagem lá para a nossa glândula suprarrenal que ela precisa avisar o osso para produzir mais hemácias, tá certo? Então assim acontece o processo, pessoal, de formação e destruição de células sanguíneas. O processo de formação, hematopoiese, o processo de destruição, hemocaterese. E aí nós temos o órgão formador, os nossos ossos e os órgãos responsáveis pela destruição de células sanguíneas, baço e fígado, tá certo, pessoal? E aí nós vamos começar a falar hoje, agora, né, sobre as nossas hemácias, que são as células mais abundantes do nosso organismo, nosso sangue. E aí, algumas das características, pessoal, tem um formato, um disco bicôncavo. Quem se lembra aí, que é da minha época, né? Se lembra da bala soft, que matou aí muita gente, engasgado. Ela tem a semelhança da bala soft. Então ela tem uma depressão no seu meio, e essa depressão, pessoal, se dá porque ela não tem núcleo. Então uma célula sem núcleo, tem uma depressão, e as nossas hemácias é um exemplo disso, tá? E aí nós temos ela é responsável aí, as hemácias, pelo transporte de gás carbônico, de oxigênio e de nitrogênio, o oxigênio em combinação com a hemoglobina e o gás carbônico e nitrogênio em combinação com bicarbonato, tá? Então, pessoal, essas duas estruturas, hemoglobina e bicarbonato, fazem parte da estrutura da hemácia. A hemoglobina vai ser responsável por transportar o oxigênio através das hemácias e o bicarbonato vai ser responsável por transportar o CO2, também uma estrutura presente nas hemácias. Não vamos falar sobre essa patologia, anemia, e aí a gente vai falar agora sobre os elementos figurados, pessoal. Então, lembra que a gente falou que a célula-mãe produz aí a parte mieloide, né? Vai produzir as principais células do nosso organismo. Quem são eles? Os leucócitos, pessoal, que são os nossos glóbulos brancos, os eritrócitos, que são os nossos glóbulos vermelhos, e as nossas plaquetas, que na verdade não são células, são fragmentos de células, e esses fragmentos são importantíssimos para a coagulação do seu sangue. Pessoal, e aí a gente vai começar a falar agora aqui sobre os nossos glóbulos brancos. Os nossos glóbulos brancos, pessoal, que são os nossos leucócitos, são células de defesa responsáveis por nossa imunidade. E aí a gente não precisa engravar, pessoal, os agranulócitos e granulócitos. Isso não cai em prova, mas é importante que você saiba que existem 5 tipos de leucócitos no seu organismo e cada um com a sua função. E aí nós vamos começar a falar, pessoal, do mais abundante, que é os nossos neutrófilos. Os nossos neutrófilos são os leucócitos mais abundantes, cerca de 50 a 70% dos nossos glóbulos brancos são os neutrófilos. Pessoal, os neutrófilos, imagine aí que eles têm a função de ser a infantaria. Então, os primeiros camaradas que vão para a guerra, quando entra algum agente agressor no seu organismo, algum elemento estranho, os primeiros camaradas que vão para a porradaria vão ser os leucócitos. Por isso que eles morrem tanto, pessoal. Na verdade, eles não querem saber se tem arma ou se não tem, eles vão para a guerra. Então, os primeiros leucócitos aí a atacar o agente agressor são os neutrófilos. Por isso, pessoal, que quando inflama a sua garganta, por exemplo, que ela está irritada, os primeiros camaradas que estão lá fazendo essa luta são os neutrófilos, né? Eles são os mais abundantes. E aqui a gente tem um exemplo, pessoal, aqui ó, nós temos o pus, né? E o pus nada mais é do que vários neutrófilos mortos. Então eles vão para a guerra
Eles conseguem até atacar o micro-organismo ou o agente agressor, mas a grande maioria vai morrer porque não tem a defesa necessária para a guerra. Então, a infantaria aí, os nossos primeiros camaradas que vão para a guerra, que vão para a porradaria, são os nossos neutrófilos. E aí, quando é feito um exame de sangue, pessoal, a criança faz o exame de sangue, muitas vezes o médico fala, teve uma virose. Geralmente é assim mesmo, porque sabe que tem um agente agressor, mas não sabe ainda quem que entrou ali no seu organismo. Quando faz um exame de sangue onde nenhum outro leucócito esteve presente, apenas os neutrófilos, isso quer dizer que iniciou uma infecção. E aí o médico vai precisar saber, né, identificar aí onde que está acontecendo essa infecção, tá certo? Então, pessoal, os leucócitos são os mais abundantes, fagocitam bactérias. Fagocitar, pessoal, é como se fosse englobar aquela bactéria e engolir aquela bactéria, né, ou com outra partícula estranha. Então, eles estão ativos no início da infecção. O pus nada mais é que grande quantidade de neutrófilos que morreram no combate aí. Então, quem são os primeiros e mais abundantes leucócitos do nosso organismo, pessoal? Os neutrófilos. E aí a gente tem depois os outros, né? O outro tipo de glóbulo branco é o eosinófilo. O eosinófilo, pessoal, ele tem apenas 1 a 5% dos leucócitos. E a função dele é combater invasores de grande tamanho por meio da liberação de íons enzimas. Por exemplo, os vermes, parasitas, as lombrigas, né? Quando a gente tem aí uma lombriga, né, ou um oxiurus, geralmente o leucócito que vai atacar esses agressores de tamanho maior são os nossos eosinófilos. Por isso que quando vai fazer um exame para saber se você está com verme, é feito o exame de fezes e o exame de sangue. O exame de sangue, se você tiver com alguma lombriga, onde vai ter alteração nos eosinófilos. Quem aí já fez hemograma, pessoal, dá uma olhadinha no exame de sangue que você vai ver que todos os leucócitos foram avaliados. Então, os neutrófilos, se você tiver uma infecção no início, os eosinófilos, se você tiver algum verme de tamanho grande. Então, toda vez que tem um invasor de grande tamanho que penetra no seu organismo, quais vão ser os leucócitos responsáveis por combatê-los? Os eosinófilos, tá certo, pessoal? Então, pessoal, paramos aí nos eosinófilos e aí a gente vai seguir com os outros nossos leucócitos. Temos mais 3 tipos para falar. Falamos dos neutrófilos, falamos dos eosinófilos. Daqui a pouco vamos falar sobre os basófilos, sobre os monócitos e sobre os linfócitos. Tá certo, pessoal? Então, até daqui a pouco.